Em 1947, algumas embarcações receberam um sinal de socorro em código Morse vindo de um navio chamado Ourang Medan. Eles descobriram o nome do navio porque eles triangularam essa mensagem de socorro para descobrir aonde ele estava, e ele estava no meio do Oceano Índico. A mensagem era muito preocupante e esse se tornou um dos maiores mistérios marítimos. Hoje a gente vai falar sobre o caso do Ourang Medan. Bom, primeiro, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, hoje eu vou ficar aqui sentadinha, não vou estar de costas para minha estante porque eu estou com preguiça de virar a minha cadeira, mas eu sei que vocês me perdoam. E assim, se você já é mais antigo no canal, você provavelmente já me ouviu falando sobre essa história. E aí você me pergunta, por que você tá falando de novo? Primeiro porque quando eu postei esse vídeo, eu era tipo um bebezinho na edição, eu não sabia fazer absolutamente nada e o vídeo ficou horrível, então agora eu quero postar de uma forma mais legal, porque é um dos casos mais bizarros que eu já vi, eu tenho certeza que vocês vão achar interessante. Então se vocês já viram esse vídeo antes, se vocês já conhecem essa história, eu prometo que vale a pena ficar até o final. Se vocês não assistiram, vale mais a pena ainda. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para receber notificação e eu não vou ficar enrolando e pedindo essas coisas pra vocês, porque eu já falei muito até agora. Então vamos direto pra história. A referência mais antiga desse navio é de 1952 e foi publicado pela Guarda Costeira dos Estados Unidos. Ourang, de acordo com o linguajar indonésio, significa homens ou pessoas. E Medan é a maior cidade da ilha da Sumatra. Então, Ourang Medan seria algo como homens de Medan, pessoas de Medan ou coisa do tipo. E muitos de vocês devem conhecer que tem um jogo com o exato mesmo nome, que provavelmente foi baseado na história que eu vou contar pra vocês agora. Dois navios americanos estavam navegando pelo Estreito de Malaca quando eles receberam um sinal em código Morse com um pedido de ajuda. Eles ficaram extremamente preocupados com o conteúdo da mensagem, que foi basicamente o seguinte. Vou ler para vocês. Pedimos o auxílio de qualquer embarcação próxima. Todos os oficiais, inclusive o capitão, estão mortos, caídos na sala de mapas e na ponte. Provavelmente toda a tripulação também está morta. Depois eles ouviram mais algumas palavras sendo pronunciadas que não dava para entender direito o que era, mas eles conseguiram perceber que a pessoa disse eu e morrendo. Então, muito provavelmente, aquela pessoa que mandou a mensagem acabou de mandar e morreu também. Um dos navios mercantes dos Estados Unidos que recebeu essa mensagem se chamava Silver Star. Eles ficaram extremamente preocupados com o conteúdo daquilo. E aí, eles conversaram com os chefes deles que estavam nos Estados Unidos. E aí, esses chefes falaram, tá, vamos tentar ajudar, ver se aconteceu alguma coisa com a tripulação. De repente, não sei, eles não souberam se expressar direito. Às vezes, tem alguém que tá vivo e bem ali que a gente ainda pode resgatar, então vamos tentar fazer alguma coisa. Quando eles triangularam a mensagem, eles perceberam que esse navio estava no meio do Oceano Índico e eles eram os mais próximos de lá. Mas antes de mudar completamente a rota que eles estavam seguindo e ir atrás do navio, eles tentaram mandar mensagens de volta para ver se eles respondiam, para ver se tinha alguém ali que poderia responder e dar uma atualização de se eles realmente precisavam de ajuda ou não. Mas quando eles não receberam a resposta, eles decidiram ir atrás. E é aí que a coisa foi ficando cada vez mais estranha. Quando eles viram o navio ao longe, você pensa, se o navio tá naufragando ou se tá acontecendo alguma coisa dentro do navio, a tripulação, as pessoas que estão ali dentro, ao ver um navio ao longe, que seria uma oportunidade de resgate, eles obviamente iam ficar em pé, iam tentar gritar, chamar a atenção desse navio para ir em socorro deles. Mas quando o Silver Star tava chegando perto, nada aconteceu. Tava tipo, tudo quieto, o clima tava estranho, eles viram desde cara que tinha alguma coisa que não estava certa. Eles ficaram ali em volta do Ourang Medan e eles tentaram outras vezes entrar em contato, de repente gritar para alguém lá. Eles fizeram de tudo para não ter que sair do navio deles e entrar no Ourang Medan, até porque eles não sabiam o que ia acontecer ali, se seria uma ameaça para eles ou não. Mas depois de algum tempo, sem resposta alguma, eles falaram, tá bom, a gente não tem outra alternativa a não ser ir lá ver o que aconteceu. E aí eles colocaram meio que uma ponte entre o navio deles e o Ourang Medan e algumas pessoas saíram e foram até lá checar. Quando eles entraram lá dentro, eles levaram um susto memorável que eles prefeririam nunca mais lembrar na vida deles. Quando eles entraram no navio, eles viram que realmente toda a tripulação estava morta. Mas o mais bizarro disso tudo é que parecia que as pessoas tinham sido petrificadas. Todas elas estavam deitadas no chão, com os olhos arregalados, com a boca aberta e com uma expressão de terror. Algumas delas, inclusive, estavam com os braços esticados, como se eles estivessem apontando para alguma coisa no céu que tivesse assustado eles. Então eles decidem continuar
continuar explorando o navio, até porque de repente pode ser que tenha alguém que ainda tá vivo. Eles entram na sala de máquinas, que normalmente nos navios tá muito quente, tipo 40 graus, mas quando eles entram lá dentro tá 4 graus, tá uma temperatura muito baixa e eles ficam com frio, sendo que o clima do lado de fora era de calor. Tinham mais pessoas mortas ali dentro e quando eles olharam em volta do navio não tinha nenhum dano aparente que pudesse fazer sentido para aquelas pessoas terem morrido. Essas pessoas também estavam com sinais dos corpos delas já estarem se decompondo, o que não fazia sentido algum. Primeiro porque dentro do navio a temperatura estava baixa e com a temperatura baixa o corpo demora mais para se decompor. E segundo porque eles tinham recebido o sinal de socorro poucos momentos atrás. Como que eles chegaram e os corpos já estavam se decompondo? E isso eram todos, não só alguns. Porque você pode pensar que talvez alguns morreram antes e outros morreram depois, mas não. Todos estavam com sinais de decomposição. Inclusive tinham até cachorros lá dentro que morreram como se eles estivessem uivando para algum lugar ou tipo rosnando bravos. Nessa mesma linha que as pessoas estavam assustadas, parecia que o cachorro também estava assustado. O capitão do Silver Star ficou simplesmente inconformado com tudo aquilo que estava acontecendo e ele tentou buscar alguma solução. Então ele decidiu rebocar o navio para um porto próximo, até para levar os corpos de volta, né? E também para eles investigarem mais a fundo quais foram as causas da morte. Mas na hora que ele conseguiu levar, aconteceu uma explosão imensa no compartimento de cargas do Ourang Medan. Então eles voltaram correndo para dentro do Silver Star, porque eles ficaram com medo, e algumas pessoas dizem que a explosão foi tão forte que o navio até saiu um pouco da água e depois ele afundou completamente e muito rápido. Ou seja, não sobrou nenhum sinal tanto do navio quanto dos corpos que estavam lá dentro. Então não tinha forma alguma para eles investigarem o que realmente aconteceu com aquelas pessoas ou a causa da morte. Muitas pessoas acreditam que essa história é fictícia, mas existem alguns fatos que tornam um pouco difícil acreditar que isso não aconteceu. Por exemplo, várias estações marítimas reportaram que de fato receberam aquela mensagem de socorro, além da Guarda Costeira Americana também ter publicado essa história depois dela ter acontecido. Existem algumas especulações do que realmente aconteceu com a tripulação a bordo e eu vou falar algumas teorias para vocês. A primeira teoria é que o navio teria sido invadido por piratas, mas é uma teoria muito falha porque não existia nenhum sinal de luta corporal, ninguém estava ensanguentado, não tinha machucado, e se algum pirata tentou tomar o navio, obviamente que alguém ia ter algum sinal de luta física. Então essa teoria foi rapidamente descartada. A segunda teoria, e que é uma teoria bem doida, é que algumas pessoas acreditam que o navio foi invadido por ETs ou por fantasmas. E dessa forma a equipe e a tripulação toda teria sido morta por causa do susto. E também faria sentido, porque a maioria das pessoas morreu apontando para o céu, então faz sentido que tenha vindo alguma coisa do céu de fato. A explicação mais plausível é que o navio carregava alguns elementos químicos que tinham reações bizarras. Assim, esses químicos em contato com a água do mar liberariam gases tóxicos. Isso levaria toda a tripulação à asfixia e mais tarde à explosão no compartimento de cargas. Envenenamento por monóxido de carbono também é uma das teorias. O sistema de caldeiras do navio poderia estar funcionando mal, liberado gás e matado toda a tripulação. E aí tudo isso ficou fora de controle finalmente quando tinha a tripulação do Silver Star lá em cima também, e aí meio que o navio do Ourang Medan atingiu a capacidade máxima, explodiu e afundou. É óbvio que essa teoria das reações químicas não explica por que todo mundo estava completamente aterrorizado e apontando para alguma coisa, principalmente o cachorro. Mas para quem gosta de explicações lógicas, essa é a mais aceita. Mas e aí, o que vocês acham? Comentem aqui se vocês acham que foi uma reação química, se realmente foi algum ET, se foi uma maldição. Muitas pessoas acreditam que foi uma maldição que caiu sobre o navio também. Se foi o Kraken, qualquer coisa do tipo, comentem aí. E é isso, gente. Até a próxima. Vou deixar vocês com a imagem da Arya, que tá aqui no meu colo, enquanto eu falo. Tchau.